Olá, bom dia. Estamos aqui nesse sábado iniciando mais uma aula do cursinho Candangos, cursinho popular Candangos. Uma aula para tentar preencher aí com conhecimentos um pouco sobre vestibulares e preparando para o Enem. O tema da nossa aula de hoje vai ser sobre a Grécia Antiga, um tema muito cobrado, muito recorrente em vestibulares aí, no decorrer da história dos vestibulares, certo? A gente vai falar da antiguidade clássica ocidental e falar de suas características, das principais características. Lembrando aqui que é uma síntese de tudo que aconteceu, a gente não vai se aprofundar tanto, que é uma aula, neste caso, para cursinho, e depois poderá haver algumas complementações, aí, como é o caso da filosofia grega. Por favor, pode passar. Os gregos, como um todo, são os pais da cultura ocidental, ou seja, são responsáveis aí por disseminar a cultura ocidental. A gente vai ver isso mais no final com a questão do helenismo, certo? Quando há a conquista da Grécia pelo Império Macedônio, e posteriormente, em outras aulas aí, veremos também a questão de como os romanos incorporam tal cultura e essa cultura, de certa forma, vai se disseminar pelo mundo. Entre essa cultura, nós podemos citar a questão do teatro, podemos citar a questão da arquitetura, podemos citar também a questão, vamos dizer assim, podemos citar também a questão da filosofia grega, perdão, aí, e de outros pontos aí que vão influenciar até os dias atuais a nossa vida. Uma ligação que nós temos aí com o passado nessa antiguidade clássica ocidental. Por favor, pode passar. Primeiramente, a gente tem que falar aí da localização da Grécia, certo? A Grécia é um país que está na Europa, certo? Ela se encontra na Península Balcânica, ela é banhada pelo mar Mediterrâneo, ao sul, ela também é banhada pelo mar Jônico e também pelo mar Tirreno. Desculpa, pelo mar Jônio e pelo mar Egeu. Desculpa aí, pessoal. Então, conforme a seta, vocês podem observar a Península Balcânica, podem observar mais ao sul a ilha de Creta, e podem observar que a Grécia tem um litoral todo recortado, bem pontilhado, com ilhas aí, e isso, de certa forma, vai fazer uma certa diferença aí na composição, na busca pelo comércio aí, certo? De não ficar tão preso ao seu próprio território. Por favor, pode passar novamente. Nós temos aqui mais detalhado o mapa da Grécia, certo? Das principais cidades do período histórico tratado agora, da Antiguidade Clássica. Nós podemos observar o Mar Jônio, como eu disse para vocês, do lado esquerdo, e do outro lado o Mar Egeu, certo? Temos aqui a cidade de Atenas e a cidade de Esparta, aí, que vão se configurar aí como muito importante em determinado período da história grega. Mais ao sul, observamos, como eu disse no slide anterior, a ilha de Creta. Pode passar, por favor. Depois de falar um pouco dessa questão da localização geográfica da Grécia e falar rapidamente, nós temos que saber que a história grega ela é dividida em alguns períodos, certo? Ela é dividida em 5 períodos, e entre esses períodos estão o período pré-homérico, que vai do século 20 a.C. ao século 12 a.C., o período homérico, que vai do século 12 a.C. ao século 8 a.C., o período arcaico, que vai do século 8 a.C. a 6 a.C., o período clássico, que é o período de apogeu da história grega, aí, certo? Porém, é o período que a Grécia vai do céu ao inferno, podemos dizer assim, ela vai de um grande boom cultural à destruição da sua civilização, possibilitando aí, ao entrar no último período, a invasão macedônica aí, e entrando aí no período helenístico, que é do século 4 a.C. ao século 2 a.C. Pode passar, por favor. O período homérico e o período pré-homérico, a gente pode dizer assim, que existe uma referência clara às obras aí, certo? Ilíada, que se trata da Guerra de Troia,
E a Odisseia, que seria a volta de Ulisses para Ítaca. Aí Ulisses tinha ido para a Guerra de Troia e acaba tendo, de certa forma, aí, uns percalços para voltar e demora alguns anos para voltar para casa, aí, certo? E isso, de certa toda essa história aí é narrada por Homero, assim como a Guerra de Troia. Esse primeiro período dá para a gente ter noção assim, dos povos que vão ocupar a região que vai dar origem à Grécia, certo? Então nós temos aí várias tribos europeias aí que vão ocupar essa região, sendo os principais povos aí são os dórios, os jônios, os eólios e os aqueus, certo? Esse período homérico, esse período pré-homérico e o período homérico, as referências para se estudar esse período, as referências históricas, as principais fontes históricas são as obras escritas por Homero, certo? Dentro de algumas contradições que são encontradas dentro da historiografia, porém, o que de certa forma a gente tem aí como material seria essas obras de Homero, essas duas obras destacadas aí no slide, conforme eu falei para vocês. Pode passar, por favor. Tivemos um pequeno problema aí, peço desculpas. O período pré-homérico, ele é marcado aí pelo apogeu da civilização cretense, então ele vai se dar na ilha de Creta, cuja capital é Knossos, certo? O povo cretense, nessa formação, eles vão se dedicar muito à questão das atividades comerciais, e dentro de toda a mitologia que é formada em torno da civilização cretense, mesmo dentro da história grega, a lenda do Minotauro, certo? Que ficava preso no labirinto, e a figura de Teseu, que vai de certa forma, aí, derrotar o Minotauro após uma luta. Por favor, pode passar. O período homérico, certo? É o período que a gente vai ter aí a formação das comunidades gentílicas, conhecidas popularmente como genos, certo? Esses genos, nada mais, nada menos, são pequenos agrupamentos humanos, e dentro desses agrupamentos humanos existe uma certa ligação de familiaridade, certo? São laços consanguíneos que vão juntar essas pessoas, certo? Esse período é marcado pela liderança do pater familias, é como se fosse um grande pai que vai tomar conta de toda essa situação. Esses genos, as pequenas comunidades, elas são autossuficientes, ou seja, elas produzem tudo aquilo que elas acabam consumindo, certo? Tanto na questão dos alimentos, quanto na questão de suprimentos, como madeira, entre outras coisas. Esse período é um período que é marcado por inexistir, de certa forma, classes sociais, inexistir uma hierarquia, uma grande hierarquia social. Já no final, isso acaba mudando, isso vai levar ao fim dessas comunidades, certo? Mas, porém, no início, certo? Não há essa questão de classes sociais, o que, de certa forma, acaba aí proporcionando, vamos dizer assim, uma vida em comunidade entre essas pessoas. O final dessa questão, no próximo slide que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ver como eram formadas essas comunidades gentílicas, como existiam os genos, depois vai tendo, hierarquicamente, elas vão se alterando aí, certo? Em números, até chegar numa unidade maior, porém, no final dessa situação, devido ao crescimento populacional, certo? Já não consegue suprimentos durante esse período para manter toda a população. E isso, de certa forma, vai dar origem a cidades-estados, as polis gregas aí, como popularmente são conhecidos. Pode passar, por favor. Então, sozinho, como sabemos, eram os indivíduos, assim como ainda é hoje, certo? Esses indivíduos, num coletivo, formavam os genos, vários genos formavam uma frátria, várias frátrias formavam tribos,
A junção de várias tribos dará origem aos demos e, a partir desse crescimento populacional que vai ter durante esse período, vai haver essa desagregação gentílica, certo? Essa desagregação dessa conjunção de genos a partir de determinado momento e não vai haver mais a autossuficiência. É necessário você buscar externamente uma forma de sustento. É necessário você buscar o alimento fora. É necessário você buscar suprimento fora. Isso através do comércio. E isso, nessa conjunção, dará origem, de certa forma, a cidades-estado. As cidades-estado são símbolos aí dessa, vamos dizer assim, dessa antiguidade clássica ocidental grega aí, certo? Que vai simbolizar muito, conforme a gente vai ver posteriormente, destacando aí, dentre as grandes cidades-estado aí, Atenas e também Esparta. Por favor, próximo. Com a formação das cidades-estado, ou polis, certo? Nós vamos entrar aí no período arcaico, certo? Nesse período arcaico que é formada aí, certo? A cidade de Atenas, que ela, de certa forma, aí, ela acaba sendo uma das mais importantes desse período, certo? Juntamente com Esparta, isso. Nós temos, para formar Atenas, nós temos aí o principal povo na formação de Atenas, são os jônios. Atenas fica na Península Ática, certo? Atenas, por ser uma cidade comercial, por estar ligado com questão de comércio, é uma cidade muito cosmopolita, que entra e sai pessoas, certo? E dessa entrada e saída de pessoas, a gente pode deixar claro a seguinte questão: é uma cidade que recebe muito de fora, não somente na questão comercial. Esse contato proporciona, vamos dizer assim, a diversificação, a dinamização da cultura ateniense, que, de certa forma, durante um certo período, ela acaba, de certa forma, predominando entre as pessoas, certo? Ela acaba predominando e Atenas, no seu apogeu, aí nós podemos ditar que ela vai ser a principal, vamos dizer assim, difusora da cultura grega em determinado momento. Atenas, além da questão cultural e do comércio, Atenas ela vai ficar marcada pela questão da democracia. Só que nós temos que lembrar, nessa configuração da democracia ateniense, que nem sempre Atenas ela foi governada, vamos dizer assim, democraticamente, certo? E a democracia ateniense, apesar de ter surgido, servir como referência para os dias atuais, ela se difere um pouco da democracia do período em que vivemos, certo? Então, nós temos anteriormente a questão da democracia em Atenas. Atenas foi governado, teve como sistema de governo uma monarquia, certo? Depois da monarquia, nós tivemos aí uma oligarquia, um pequeno grupo que vai ficar no poder durante um tempo, uma certa elite. Atenas vai passar por uma tirania durante um certo período, certo? E em outro período nós vamos ter a questão da democracia. A democracia ateniense, ela vai chegar à democracia ateniense, que vai ser implantada, vamos dizer assim, por Clístenes. Clístenes é o grande responsável aí por essa democracia. Dentro da questão da cultura, voltando um pouquinho aí, peço perdão para vocês ter passado isso direto, nós temos aí, nessa troca de costumes, nós temos aí essa pluralidade cultural, o desenvolvimento do teatro grego, certo? O desenvolvimento da arquitetura grega, tudo isso, de certa forma, vem com as influências externas, certo? Todo esse desenvolvimento se vem com influências externas. Vide civilização atual, assim, no momento que vivemos, aqui na cidade que a gente vive, a gente tem uma influência externa na arquitetura, certo? E também no mundo que vivemos, com os meios de comunicação conforme são hoje, nós também, de certa forma, recebemos muito de fora essa multiculturalidade aí, proporcionada muitas vezes por esse processo de globalização. Por favor, próximo slide. Dando uma dica aí para a questão dos vestibulares, que como é muito cobrada essa questão de democracia, essa questão política, muitas vezes, aí, certo? Então, eu tentei clarear um pouco aí essa questão da democracia e da cidadania, diferir um pouco das questões atuais, certo? Isso aí pode ser visto não só em história, mas também
em sociologia, isso daí pode ser pedido em determinada questão também, em geografia. Então, nós temos hoje em dia, existem tipos de democracia, certo? A democracia ateniense, ela era direta. Você ia, vamos dizer, você estava em Atenas, você era cidadão ateniense, daqui a pouco vem a explicação do que seria o cidadão ateniense, e você votava diretamente na lei que estava em pauta naquele momento. Só que você tinha que ser cidadão ateniense, e não significava que esse sentido de cidadania fosse amplo, como é hoje em dia. Hoje em dia, nós não escolhemos, nós não votamos pelas leis diretamente. Na cidadania contemporânea, existe uma representação indireta. Nós votamos um representante e esse representante, de certa forma, ele acaba, de certa forma, votando o projeto de lei que acaba nos sendo mais interessante. Dentro dessa questão da cidadania, nós podemos dizer existem também dois tipos de cidadania. Para ser cidadão em Atenas, você tinha que ser homem, você tinha que ser livre, certo? E você tinha que ser maior de 18 anos, certo? Só que, assim, grande parte da população ateniense naquele momento era composta por escravos, certo? Então, você não tinha o direito de opinião política em Atenas, certo? A maior parte da população não tinha. O estrangeiro não votava, não existia naturalização para você poder votar, para você opinar durante aquele período. Então, toda essa questão de Atenas ser uma localização cosmopolita, de certa forma, isso não vai chegar a todo mundo. Então, uma pequena fatia de Atenas que tem esse direito de cidadania, de exercer o direito de cidadania através do voto. Na contemporaneidade, certo? Que é o momento que nós vivemos aí, certo? No Brasil, basta você ser jovem, não como obrigatoriedade, certo? Mas você já tem o direito, a partir de 16 anos, você tem o direito aí de dar a sua opinião política através das eleições. Passando, por favor. Outra cidade-estado muito importante nesse período é a cidade de Esparta, certo? A cidade de Esparta, vamos dizer assim, ela é formada por guerreiros, certo? Os dórios é um povo guerreiro. Esses dórios estiveram envolvidos em diversos confrontos durante esse período, eles viviam através dessa questão do militarismo. Vamos dizer assim, a cidade de Esparta, ela surge através de um acampamento militar. Ela é uma cidade, esse acampamento militar que vai dar origem à cidade de Esparta, se localiza na planície do Peloponeso. Ela é uma localidade totalmente militarizada. Todo menino nascido em Esparta, ele era um cidadão espartano, certo? Esse menino ficaria com suas mães aí até por volta dos 8 anos de idade, e depois dos 8 anos de idade, se fosse uma pessoa saudável, se fosse uma pessoa em plenas condições físicas, ele seria treinado pelo Estado para ser um soldado espartano, para servir a Esparta durante esse período, certo? Eles serviam aproximadamente aí até os 60 anos, e isso, de certa forma, era um grande motivo de orgulho para essa pessoa. De certa forma, esse povo que vai se localizar aí na região do Peloponeso é uma região fértil da Grécia, certo? É um povo guerreiro, então eles vão, de certa forma, se instalar numa região fértil que vai servir vamos dizer assim, para alimentar a população local, certo? Geralmente não eram os espartanos que trabalhavam, né, na questão da terra, certo? Os espartanos estavam voltados para questões militares. Esparta, ela é governada por uma aristocracia, certo? Por uma elite militar que tem privilégios, por uma elite militar que vai encontrar pessoas que vai encontrar dentro das próprias famílias dessa elite a possibilidade de sucessão de cargos, certo? Essa aristocracia, o governo de Esparta, ele é exercido, de certa forma, aí, por 2 reis, certo? É uma diarquia que existe em Esparta durante esse período, certo? Esses reis, de certa forma, e toda essa aristocracia que sustentava esses reis no poder, ela vai ter base de sustentação em 2 assembleias, certo? Na Átila, certo? Que vai ser
uma assembleia, onde são votadas as leis, e na Gerúsia, que vai ser aí um conselho de ancião, certo? Vai ser de onde eles vão tirar os conselhos para que, de certa forma, sejam tomadas medidas de guerra, certo? Para a população espartana. Esparta é formado por esse povo guerreiro, pelos dórios, acaba também sendo, acaba, de certa forma, se destacando a questão do xenofobismo, do preconceito que existia durante aquele período, certo? Com aqueles que eram de fora. Aqueles que eram de fora jamais poderiam compor, o exército espartano. Eles enxergavam nessa questão algum motivo de fraqueza que poderia levá-los a uma derrota em determinada questão. Então, era exclusivamente composto por homens nascidos em Esparta, vamos dizer assim, o exército espartano. Por favor. Depois de sair desse período arcaico aí, pessoal, a gente vai chegar agora ao que a gente pode chamar de período clássico. Como eu disse anteriormente, no início dos slides ali, esse período é o que a civilização grega, ela vai do seu apogeu, principalmente apogeu cultural aí, certo? A era do ouro imposta por Clístenes em Atenas aí, devido à arrecadação que Atenas tinha na Confederação de Delos, certo? A destruição, certo? Porque vai ser um período que eles vão se envolver em guerras, é um período que as polis gregas vão ter conflitos externos, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, e também vai ter conflitos internos de longa duração, o que, de certa forma, vai possibilitar, vai fazer com que essa civilização ela tenha uma série de problemas aí, certo? E acabe, de certa forma, aí, como que a gente pode dizer assim, sendo ocupada por outros povos no período posterior. E uma coisa também que vale a pena ficar claro é que, assim, quando a gente estuda outras civilizações, como os romanos, a gente acaba, de certa forma, aí, falando da questão do império, certo? Que se formou um império romano. A questão do povo, a questão da Grécia, não, são cidades independentes que existem. Tudo bem que vai ter um período aí que Atenas vai se impor através da Confederação de Delos, certo? E depois a gente vai ter aí uma imposição de Esparta por um curto período. Mas a questão do maior período da Grécia aí, certo? A gente não tem essa questão de império, a gente não tem uma cidade só governando todas as outras cidades, certo? Então a gente tem aí uma cultura comum a todos os gregos. Nós temos aí, muitas vezes, dentro dessa cultura, religião comum, a forma de se vestir comum entre esses povos aí. Nós temos, durante esse período, voltando à questão do período clássico, as guerras médicas. Nós tínhamos ali na região oriental, ali, certo? A Pérsia, que equivale hoje aí ao Irã. Os persas estavam num período de expansão do seu império, e eles tentam chegar até a Europa através da Grécia. Porém, essas cidades-estados, que existiam toda uma autonomia política entre elas, conforme foi falado, certo? Elas se organizam em blocos de defesa, em 2 grandes blocos de defesa durante esse período. Nós vamos ter aí a Confederação de Delos, que vai ser liderado por Atenas, certo? Que vai conseguir formar um grande exército, e nós vamos ter a Liga do Peloponeso, que vai ser comandada pelos militares de Esparta. Por favor, pode passar. Aí tem um slide que foi tirado aí assim como um anterior aí, foi tirado do filme 300, que é um filme ficcional aí, certo? Porém, as características, vamos dizer assim, as características a caracterização foi muito bem planejada aí durante esse período, então vale a pena, fica como dica aí, assistir o filme 300, porém a visão dos persas sobre o conflito, e não a visão dos gregos sobre o conflito. Pode passar, por favor. A Guerra do Peloponeso vai ser, vamos dizer assim, uma guerra que vai ocorrer entre cidades-estados, entre as 2 confederações gregas, certo? Só voltando à questão da guerra, das guerras médicas, que não ficou muito bem conclusa no slide, peço até perdão por isso,
Existe a questão das guerras, os persas, apesar de toda a sua sede de ampliar o território, entre outras coisas, Atenas consegue, através da Liga de Delos, aí, se impor e consegue vencer e derrotar os persas durante esse período. Toda essa hegemonia ateniense, Atenas ter liderado esse período, faz com que a Liga de Delos se fortaleça. E Atenas passa a arrecadar dinheiro e passa a se impor perante as outras cidades a um pagamento. Só que esses pagamentos eram refletidos na modernização da cidade de Atenas, certo? A cidade de Atenas se modernizava cada vez mais. A cidade de Atenas é o período das grandes construções que se tem na cidade de Atenas, e as outras cidades, de certa forma, que observavam tudo isso, chegam num período que elas começam a falar, mas o que está acontecendo? A gente paga impostos, mas a gente não precisa mais desse organismo de defesa. Não está tendo mais guerra, então esse dinheiro deveria ser revertido para a gente, ou a gente não deve pagar mais. Então, a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, de certa forma, ela vai propor, de certa forma, durante esse período, que as cidades que estavam do lado dela se rebelassem contra Atenas. E essa guerra, vai acontecer a Guerra do Peloponeso, uma guerra que vai durar aí 27 anos, vai levar ao enfraquecimento das cidades-estado dentro da Grécia. Por que vai ocorrer esse enfraquecimento? Esse enfraquecimento vai se dar pelo amplo investimento militar, pelo pouco investimento que se dá em outras áreas durante esse período, certo? E uma guerra muito longa. Esse investimento em guerra, ele, de certa forma, vai desestruturar as cidades-estado. Esparta consegue ter uma hegemonia durante um curto período. Por favor, pode passar. Esparta consegue se impor durante um certo período. Ela consegue, de certa forma, destruir momentaneamente, vamos dizer assim, os governos das cidades-estado, e consegue colocar um governo oligárquico, um governo de um grupo que vai governar essas cidades, certo? Nas cidades que eram compostas pela Confederação de Delos. A partir desse momento, que a gente já tem essa questão da vitória espartana, a gente já vai entrar no período helenístico, que é o último período aí da história grega. Dentro desse período da história grega, a gente pode observar a seguinte questão: além de toda essa destruição que vem do período anterior, dessa tentativa de se impor por Esparta, não é um período de paz que será encontrado, certo? No ano de 371, a Batalha de Leutras vai dar vitória a Tebas, porém, lutas constantes vão, de certa forma, desestabilizar o mundo grego. Filipe II, que era o rei da Macedônia nesse período, estava com um império em expansão, de certa forma, observava tudo de longe e pensava, deixem que esse pessoal se destrua aí, na hora que eu perceber que eles estão bem debilitados, eu entro para ampliar meu território nessa região que, de certa forma, aí, é uma região que tem uma certa... vai ter uma certa deficiência em resistir. No Filipe II, ele invade a Grécia, ele conquista a Grécia passa a pertencer ao Império Macedônico. O Império Macedônico, em 338, ele vai impor o fim da autonomia da polis, ou seja, eles vão receber ordem da Macedônia a partir desse momento, não vão mais, de certa forma, ter, vamos dizer assim, autonomia a partir desse período. E Alexandre o Grande, que é o filho de Filipe II, ele vai, de certa forma, expandir muito mais o império do que o pai dele havia expandido. Então, ele vai levar o império do Ocidente ao Oriente. Alexandre consegue conquistar do Egito até o Oriente Médio, do Egito até praticamente aí, certo, a região da Pérsia durante esse período. Então, ele vai ter um amplo império que vai ser configurado durante esse período. A partir desse momento, Alexandre, que for educado por gregos, certo? Que fora
aluno de Aristóteles, Alexandre, ele é apaixonado pela cultura grega, ele decide, a partir daí, então, devido ao tamanho do seu império, fundir a cultura grega com a cultura oriental, certo? Então, essa fusão da cultura grega com a cultura oriental, ela, de certa forma, acaba por criar essa cultura helenística, que vai ser, de certa forma, aí, quando a gente estudar Roma, a base de cultura para os romanos. Pode passar, por favor. A gente observa nesse último slide, pessoal, o Império Macedônico, que vai se configurar a partir desse período, toda a expansão do Império Macedônico. Alexandre era um grande articulista, um grande general, certo? Conseguiu controlar muito bem todo esse Império Macedônico, que Alexandre tem uma morte prematura, de certa forma, e com isso tem a desagregação do Império Macedônico. Como eu disse, foi uma aula de síntese, certo? De tudo que a gente pode estar falando de Grécia. A gente poderia se aprofundar em determinadas questões de Atenas, em determinadas questões de Esparta. Poderíamos estar falando mais da questão cultural, da questão das Olimpíadas, da questão da filosofia durante esse período. Porém, eu preferi ir por uma síntese nesse momento e, posteriormente, a gente pode, de certa forma, estar voltando a falar disso daí em outras aulas. O que eu posso deixar para vocês aqui também é o seguinte: aproveitar esse momento que, de certa forma, vocês estão em casa, vocês estão estudando em casa, para assistir alguns filmes que, de certa forma, retratam um pouco, caracterizam um pouco a cultura grega através de filmes. Então, tem Troia aí, que foi um filme de uma grande bilheteria quando ele foi feito. Tem a Odisseia, que é um filme mais antigo também, certo? Que vai estar falando dessa volta para casa de Ulisses, que seria um filme interessante. E o outro filme seria Alexandre, que também vale a pena assistir, que está falando dessa questão aí do período helenístico, quando ele chega até a Grécia. O filme não fala somente da Grécia, ele fala da questão do império que é configurado pelo Alexandre, até a morte do Alexandre aí. E o outro filme, que eu havia falado anteriormente, que vai ser um recorte através da mitologia persa, aí, é 300. O primeiro 300 aí, vale a pena assistir, certo? Para dar uma ampliada cultural aí, no repertório que vocês podem estar utilizando para resolver questões nos vestibulares que se seguem aí. Pessoal, aulas por hoje seria apenas isso. Gostaria de estar dando uma aula presencial, mas nesse momento é meio impossível. Eu peço que se cuidem aí, que fiquem em casa, que cuidem de seus familiares. E logo mais estaremos de volta aqui com outras aulas aí do cursinho que andamos. Espero que vocês aproveitem dos conteúdos aí, certo? Que estão sendo passados por mim e por outros professores. Aproveitem para estudar, vamos dizer assim, quem tiver a oportunidade de estar ampliando o conhecimento, de estar buscando mais informações durante esse período. E aqueles que tiverem dúvida de qualquer assunto, podem estar entrando em contato com a gente através dos grupos ou até mesmo através aí dos comentários nos vídeos aí, que a gente vai tentando formular o melhor para vocês, tentar chegar aí de uma forma, vamos dizer assim, que possa auxiliá-los aí para um futuro melhor. Um abraço a todos aí. Gostaria de agradecer a equipe técnica que está me ajudando aí, o Naider e a Raquel aí, que passaram os slides aí. Um grande abraço, um bom final de semana e até a próxima.